Então, pessoal, vamos voltar aqui. Provavelmente, nesse horário de quinta-noite, tem alguma disciplina que está rodando na nossa sala, que é a sala disponibilizada pela faculdade para acontecer a aula. Por isso, eu não estou conseguindo acessar o link e a aula ficar sem cair. Então, apesar de ter esse problema aí, né, igual ter que sair e entrar de novo, pelo menos a gente consegue levar a aula toda. Vou voltar a compartilhar minha tela aqui para vocês, que aí a gente vai começar a falar das especificidades dos dentes. Começando pelos dentes anteriores, né? Isso aí é um caso de cerâmica, né? Uma prova que a gente está fazendo de uma paciente muito querida, de um caso de lente de contatos, né? Não está pronto ainda, que a gente só está provando e precisou fazer algumas alterações aí, e aí a gente não cimentou, mas eu achei que ele está mostrando legal as características de dentes anteriores que a gente precisa falar um pouquinho. Esse pretinho que está nos dentes inferiores aí é carbono, né, que a gente estava checando a oclusão. Vocês vão fazer isso muito em breve. Mas vamos lá. Começando pelo grupo de dentes anteriores, né, incisivos e caninos. O que é importante de nós entendermos para esses dentes? Primeira coisa, nós precisamos entender o conjunto desses dentes anteriores. Esse conjunto de dentes, formado por incisivos centrais, incisivos laterais e caninos, eles têm uma primeira característica que é relacionada ao ponto de contato. Esses dentes, na verdade, eles não apresentam um ponto de contato. Eles têm uma área de contato. Então, a região que entra em contato de fato entre dentes adjacentes é uma área de contato. Então, é a primeira característica de conjunto de dentes anteriores, sejam eles superiores ou inferiores. É essa área de contato. Uma segunda característica desses dentes anteriores é que os dentes adjacentes, eles formam esse Vzinho aqui, ó, que nós chamamos de ameia. O que seriam essas ameias? Seriam justamente esses espaços, né, que estão entre os dentes anteriores, adjacentes. Então, esses espaços, né, chamados de ameias, eles têm uma distribuição crescente à medida que nós vamos para os dentes em direção aos caninos. Outra característica de conjunto de dentes anteriores é o zênite gengival, que é a posição mais alta da margem gengival quando a gente avalia o conjunto de dentes anteriores. O zênite gengival é esse contorno que a gengiva faz ao longo do dente, na linha cervical desses dentes. Então, são características de conjunto dos dentes anteriores, sejam eles superiores ou inferiores, que são a área de contato, as ameias e o zênite gengival. Outra característica que todos os dentes anteriores apresentam são as inclinações das faces vestibulares. Então, se nós avaliarmos esse dente aqui de lado, eu estou numa imagem de frente, mas se eu avaliar de lado, nós vamos ver que a face vestibular ele apresenta três inclinações diferentes. Uma mais próxima da região cervical, uma segunda mais próxima do terço médio e uma terceira mais próxima do terço incisal. Todos os dentes anteriores eles apresentam essas inclinações. E aí outra característica que é comum dos dentes anteriores. Os dentes anteriores eles possuem cristas marginais. O que são as cristas marginais? São essas quinas que estão na superfície mesial e na superfície distal de todos os dentes anteriores. Essas cristas marginais nos dentes anteriores, elas vão dividir o meu dente em duas áreas, que são as áreas de sombra e as áreas de espelho. O que são as áreas de espelho? São essas áreas centrais,
que estão entre as cristas marginais, que acontece nesses dentes anteriores. O que são as áreas de sombra? São essas regiões que estão a mesial e a distal das cristas marginais. Então, em todos os dentes anteriores tenho as cristas marginais, tenho as áreas de sombra e as áreas de espelho. Perfeito? Agora vamos começar a falar especificamente de incisivos, principalmente incisivos centrais. O que incisivos centrais eles têm? Ô, Lucas. Oi. O professor, tá travando Tá para mim aqui. travando muito. Deixa eu ver aqui se Pra mim também. trocar minha internet. Pessoal, voltei. Observem para mim. O microfone tá desligado, Lucas. Olha se tá melhor para vocês aí, por favor. Agora eu consegui. Parece que sim. Então, falamos do conjunto de dentes anteriores. Características de conjunto. Áreas de contato, ameias, zênite gengival. Falamos de cristas marginais, que dividem o dente em áreas de espelho, em áreas de sombra. E aí, agora... Ô, Lu, Oi. só uma dúvida. A área de contato é só nos anteriores e nos posteriores é ponto de contato? Ou nos anteriores pode ter ponto de contato? Pode ter, mas não é uma característica normal, Nathalie. Normal nos anteriores é nós termos uma área de contato mesmo. Nos Tá, posteriores... mas pode acontecer de ser. Pode, mas aí o que acontece? Normalmente, quando nós temos, por exemplo, entre esses dois incisivos laterais aqui, somente um ponto de contato, nós vamos enxergar entre o ponto de contato e o tecido gengival o que nós chamamos de triângulo negro. O que é esse triângulo negro? É um espacinho entre os dentes mesmo. Então, para dentes anteriores, o ideal é que haja de fato uma área, para que a gente não veja o espacinho aqui entre os dentes, tá bom? Já em dente posterior, não. Dente posterior já é sim ponto de contato. Mas lógico, pode existir sim, tá bom? Não que seja o ideal, mas pode existir. Tá bom, obrigada. De nada. Características específicas de incisivos centrais. Além de cristas marginais, a área de sombra e a área de espelho, o que os incisivos centrais, principalmente os superiores, eles têm de comum? Lóbulos de desenvolvimento, que são 3 lóbulos, um distal, um central e um mesial. Isso é mais comum nos incisivos centrais, mas pode acometer também incisivos laterais, tanto superiores quanto inferiores, mas é mais comum de acontecer nos superiores. Esses lóbulos de desenvolvimento, eles são divididos também por sulcos vestibulares. Então, características de incisivos, principalmente incisivos centrais superiores. Além de cristas marginais, área de sombra e área de espelho, normalmente esses dentes possuem lóbulos de desenvolvimento divididos por sulcos vestibulares. Normalmente esses lóbulos são em formato de 3, um distal, um central e um mesial, e 2 sulcos. E outra característica que é muito comum nos incisivos, principalmente incisivos centrais
E vale também para incisivos inferiores, tanto centrais quanto laterais inferiores, é a presença dos mamelos, que são aquelas irregularidades que estão na borda incisal desses incisivos, mais comuns nos centrais superiores e nos inferiores. Nesse caso dessa paciente, não tem. Tá bom? Caminhando para distal. Quais são as características dos incisivos laterais que a gente mais se apega? Primeiro, eles são menores em volume do que os incisivos centrais. Eles apresentam também os lóbulos de desenvolvimento, porém são menos evidentes, e apresentam também os sulcos, porém são menos evidentes. Quando se fala em ângulos, se observarmos os incisivos centrais, os ângulos mesiais, eles são mais vivos, mais proeminentes. Ao passo que os ângulos distais, eles são mais arredondados. E há uma diferença significativa entre esse ângulo mesial e o ângulo distal. No incisivo lateral, por mais que também tenhamos um ângulo mais proeminente na mesial e mais arredondado na distal, essa diferença ela é um pouco menor no lateral. É um dente menor em volume e ele não apresenta tanto essas diferenças de ângulos. E nos caninos superiores, além de tudo isso que a gente falou, nós temos uma característica adicional, que é uma linha cervical, que vem aqui, ó, que a gente chama de linha de brilho. É uma quina, é uma crista central, localizada na vestibular dos caninos, que divide esse canino em duas metades. Uma metade vestibular mesial e uma metade vestibular distal. Como se fosse uma linha de transição entre os dentes anteriores e os dentes posteriores. Já os incisivos inferiores, eles são dentes muito equilibrados, tanto em relação ao tamanho, em relação à forma, em relação ao volume. Eles também podem possuir mamelos, podem possuir sulcos vestibulares, lóbulos de desenvolvimento, mas os quatro são dentes normalmente muito equilibrados. E os caninos inferiores possuem as mesmas características dos superiores, porém, normalmente são menos volumosos e apresentam também a linha vestibular de brilho, ou essa crista vestibular. Lucas, Oi. eu consigo enxergar todas as características que você falou aí. Agora, os lobos de desenvolvimento, eu não consigo ver eles de jeito nenhum. É porque aqui não está aparecendo mesmo não, Roger. Nesse dente aqui não está legal. Mas ele tem alguma coisa assim que dá pra gente diferenciar ele? Alguma característica? Em alguns dentes, sim, mas dentes normalmente de pacientes adultos, isso aqui é dente tratado também, né? Restaurado. Muitas vezes não tem mesmo não, é mais comum em pacientes jovens. Agora, os lóbulos de desenvolvimento são características que podem acontecer, mas realmente não são todos os dentes que a gente vê, mas a gente tem que citar porque existe. Mas aqui nessa imagem Sim. não vai ver mesmo não, não tem. Ah, não entendi. Tá bom? Beleza. E aí vamos passar para dentes posteriores. Como a gente falou, né, gente, aqui é uma pincelada no assunto. A gente não vai falar de tudo de novo, mas obviamente se forem aparecendo dúvidas dentro do que vocês já estudaram, podem me interromper. Pegando da esquerda para a direita de vocês, primeiro e segundo pré-molares superiores, primeiro e segundo pré-molares inferiores. De maneira comparativa, o que a gente enxerga? Os primeiros pré-molares superiores, eles são mais volumosos do que os segundos pré-molares superiores, e o inverso na mandíbula, onde os primeiros pré-molares inferiores são menores do que os segundos pré-molares inferiores. Na maxila, primeiro e segundo pré-molar. Ambos possuem duas cúspides, ambos possuem
cristas triangulares na oclusal dessas cúspides. O que seria isso? Nós temos aqui cúspide vestibular e cúspide vestibular. Na superfície oclusal da cúspide vestibular, nós temos uma crista que é formada por quem? Pelas vertentes dessa cúspide. Essa crista a gente chama de crista triangular. E vale também para a cúspide palatina dos premolares superiores, que em direção ao oclusal apresenta as vertentes oclusais, que formam o que a gente chama de cristas triangulares. Premolares têm também cristas marginais, né, distal e mesial, arestas, né, como a gente já falou, e as vertentes que vão em direção tanto à face vestibular quanto em direção à face palatina. Tanto o primeiro quanto o segundo premolar superior possuem duas cúspides que são divididas por um sulco principal. Diferença: no segundo premolar superior, nós temos uma frequência maior de sulcos secundários, que são sulcos que cortam as vertentes. E última diferença entre premolares superiores. Normalmente, o primeiro premolar superior apresenta duas raízes, ao passo que o segundo premolar superior, somente uma raiz. Premolares inferiores. O segundo pré normalmente é maior que o primeiro. Características comuns de primeiro e segundo premolar inferior é a presença de duas cúspides e de somente uma raiz. Exceções à regra. É muito comum o primeiro premolar inferior apresentar só uma cúspide. E é muito comum o segundo premolar inferior apresentar 3 cúspides. Mas, de uma forma geral, são dentes que também possuem cúspide vestibular, cúspide palatina, um sulco principal dividindo essa cúspide. No primeiro premolar, a cúspide lingual ou palatina muito pouco volumosa. E no segundo premolar, muitas vezes essa cúspide é maior e muitas vezes ela é dividida em uma cúspide mesial e uma cúspide distal. Premolares inferiores, eles normalmente são menos volumosos em conjunto que os superiores. Lembrando que o segundo é maior que o primeiro. Perfeito? Caminhando ainda para os dentes posteriores, molares. Forma geral, possuem 4 cúspides, mas temos algumas exceções. Quais são elas? Segundo molar superior, muitas vezes, ao invés de apresentar 4 cúspides, apresenta 3. Segunda exceção, primeiro molar inferior, que ao invés de apresentar 4 cúspides, muitas vezes apresenta 5. Então, da esquerda para a direita, vocês estão vendo primeiro e segundo molares superiores, primeiro e segundo molares inferiores. Primeiro molar superior, 4 cúspides, 2 vestibulares e 2 palatinas. Normalmente, cúspide mésio-palatina é a mais volumosa. Isso vale tanto para o primeiro quanto para o segundo molar superior. O segundo molar superior, ele também apresenta 4 cúspides, mas em muitos casos, a cúspide disto-palatina ela é tão pequena que ela desaparece. E aí é considerado que esse segundo molar superior muitas vezes apresenta 3 cúspides. Primeiro molar inferior, ele tem 5 cúspides normalmente. A cúspide adicional é a disto-vestibular, que é uma cúspide pouco volumosa, mas que aparece na maioria dos casos. E o segundo molar inferior, 4 cúspides, normalmente muito equilibradas em relação ao volume. Em relação a raízes, molares superiores, normalmente 3 raízes, e molares inferiores, normalmente 2 raízes. Sulcos principais. Tanto
primeiro quanto o segundo molares superiores apresentam 3 sulcos principais. Um sulco que sai da vestibular e vai para a mesial, um sulco que sai da distal e vai para a palatina, e um sulco transverso unindo, formando uma forma de H, assimétrico. Isso vale também para o segundo molar. Vestibular e vai para a mesial, distal e palatina, e transverso. Já o primeiro e o segundo molares inferiores apresentam normalmente 2 sulcos secundários. Um em direção mesio-distal e outro em direção vestíbulo-lingual, formando uma espécie de cruz. Isso são características gerais dos dentes, pessoal. É lógico que se eu for olhar minha boca, eu vou ter uma característica de sulco, for olhar a boca da Nathalie vai ter outra, do Roger vai ter outra. Então, isso varia, mas as características gerais que são comuns a esses dentes são basicamente essas. Obviamente, estamos passando aqui por características gerais. Queria olhar com vocês. Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam que a gente voltasse? Estou dando só um direcionamento para vocês estudarem, para a gente fazer a prova, que é basicamente o que nós vamos cobrar. Mas tem alguma coisa que vocês querem que eu repita? Algum slide de alguma aula que vocês querem que eu volte? Enfim, alguma coisa que vocês querem revisar? O microfone está aberto aí para vocês, caso queiram perguntar alguma coisa. Se tiver tudo tranquilo, a gente vai encerrar e aí, ao longo da semana, se surgir alguma dúvida, vocês vão entrando em contato comigo. Querem perguntar alguma coisa? Ô, Lucas, Oi. Um cheque de aprendizagem. Pode perguntar. é a minha. Pode falar, Nath, minha dúvida é igual a sua. É lá no cheque de aprendizagem, você colocou lá assim, por que que os molares recebem uma, acho que é, aí é o que mesmo, sabe? Uma carga muito grande, uma força muito grande, e a gente ficou na dúvida em relação a isso. Isso É não... porque você colocou assim, Lucas, porque os molares recebem altas cargas oclusais. Aí eu queria que você explicasse a gente, porque eu tentei pesquisar e tal, e ficou meio assim, tipo, não ficou muito claro. Aí eu fui basear no livro que você dá aula. Aí, se você desse para você me explicar um pouquinho, eu te agradeceria. Não, claro, explico sim. Mas isso não é um assunto que cai na prova, tá, gente? Esse cheque de aprendizagem, ele é só uma introdução para o próxima parte do nosso semestre, que é a parte de oclusão. Mas já respondendo a pergunta de vocês. Quando a gente encosta os dentes superiores e inferiores, vou até interromper esse compartilhamento, porque a gente finalizou a revisão de prova. Quando a gente toca dentes superiores com inferiores, há uma série de forças que vão incidir sobre os nossos dentes. Como os nossos dentes eles têm posições diferentes, ou seja, molares estão num lugar, prés em outro, caninos em outro, incisivos em outro, esses dentes eles são submetidos a forças diferentes. Se a gente pega a anatomia da nossa face e a gente vai analisar os músculos que são os responsáveis por fechar a nossa boca e fazer a contração quando a gente encosta os dentes, os músculos responsáveis por fazer esse movimento são principalmente o masseter, o pterigóide medial e o temporal. A gente vai revisar isso. Mas o que isso significa? Esses músculos, eles estão muito próximos, eles estão localizados onde está minha mão, dos molares. Então, os molares, como eles estão muito próximos dessa potência muscular, que são os músculos responsáveis por encostar os dentes, os molares eles recebem cargas altas. Ou seja, a potência, a força que incide no molar quando você encosta a boca é alta. Porque são dentes mais posteriores, próximos à potência muscular que executa o movimento de fechamento. Então, essa é a resposta do cheque. E é onde a gente vai entrar nas nossas próximas aulas. Vamos mudar o raciocínio. Ao invés de pensar no molar, vamos pensar no incisivo. Quando a gente fecha a boca,
já adiantando matéria. O ideal é que os incisivos não se toquem com força. O ideal é que esse movimento de fechamento, ó, fechei, toque prioritariamente molares e pré-molares. Dentes anteriores, caninos incisivos, eles não devem se tocar com força excessiva. Por quê? Eles são dentes menos volumosos, eles são dentes menores, possuem só uma raiz. Os molares e pré-molares, eles o quê? São maiores, possuem mais de uma cúspide, possuem mais raízes. Então, essas características anatômicas, principalmente nos molares, permite com que eles recebam aquela carga alta direcionada sobre eles, porque eles estão próximos da potência muscular, que são os músculos. Já dentes anteriores, primeiro ponto, eles estão mais distantes da potência muscular, ou seja, estão mais distantes de masseter, de pterigóide, de temporal. Então, a carga que incide sobre eles é menor, só pela distância. Segundo, eles não deveriam se tocar, porque tem os posteriores para segurar essa pancada. Terceiro, como eles têm volume menor, uma raiz só, eles não têm nenhum preparo anatômico, vamos chamar assim, para receber uma carga alta do fechamento. Então, respondendo a resposta lá do cheque, dentes posteriores, especificamente molares, recebem altas cargas porque estão próximos da potência muscular, que é o masseter, o pterigóide medial e o músculo temporal. Então, eles estão recebendo altas cargas porque eles estão próximos dessa potência muscular. E eles toleram bem essas cargas por causa das características anatômicas, volume, quantidade de cúspides, que favorecem o recebimento dessa carga e a distribuição para o osso alveolar. Raciocínio para dente anterior. Recebem cargas de menos intensidade, porque estão mais distantes. Só que as cargas, elas são em direção diferente, que acontece justamente nos movimentos de protrusão e lateralidade. São cargas totalmente diferentes, mas são de menor intensidade. Não vou me aprofundar muito nisso com vocês, porque não cai na prova e é para a nossa próxima parte do semestre. Mas já para vocês começarem a introduzir o assunto de oclusão. A gente começa falando de oclusão assim. Então já deu para entender que as coisas começam a dar uma complicadinha, né? Não é tão simples quanto a anatomia. Eu imagino que vocês devem estar no momento assim, anatomia é muito decoreba, é muito tranquilo, está muito fácil, visto isso pela nossa revisão, é simples. Quando a gente entrar em oclusão, vocês vão ver que é um raciocínio um pouquinho mais complexo, mas também a gente vai conseguir levar. É isso, então. A resposta do cheque é essa. Em relação ao livro, sabe? Você não vai encontrar no livro de anatomia. Quando a gente entra em oclusão, a gente usa outra bibliografia, que é o livro do Okeson. Ele é intitulado Tratamento das Desordens Temporomandibulares e Oclusão. Eu vou compartilhar esse livro com vocês e vou indicar por onde vocês vão estudar cada um dos assuntos que nós vamos falar. Tá bom? Deixa eu te Lucas, falar uma coisa. Oi. tem link dele, Tem o quê? desse livro? Link? Eu acho que tem, Larissa, porque eu já compartilhei com várias turmas, então certamente tem um link em PDF rodando, ou o livro em PDF rodando aí, tem ele online, em PDF, sim, você consegue acessar. Beleza, é porque os outros, Ô, mesmo na Lucas. biblioteca, eu não achei de jeito nenhum. Eu tive que ir lá. Eu não sei se esse livro, ele tem um livro online, né, pela biblioteca online, ele tem o físico, eu tenho certeza. Mas, de toda forma, a gente disponibiliza ou o link ou o PDF para vocês não ficarem prejudicados. Eu mando para vocês. Beleza. Beleza? Alguém iria falar mais alguma coisa? É que eu ia te perguntar, porque, tipo, eu fiz uma resposta baseada nesse livro. Aí eu poderia ler, porque eu acho que tem uma coisa certa. Você poderia ver se está errado para mim? Não, pode falar, ué, Por favor. pode ler. Porque eu coloquei assim, devido que a morfologia multicuspidada
aliado ao seu posicionamento posterior, os molares possuem uma maior concentração de força muscular. Isso está errado ou está certo? Tá certo, né? Só com palavras diferentes das minhas, mas tá Está certo. certo, né? Tá certo, certinho. É porque eu baseei no livro mesmo que você dá aula, aí eu fui e fiz uma com as minhas palavras, entendeu? Mas brigadão, né? Não, tá certinho. Seu raciocínio tá perfeito. Pessoal, então, vou encerrar essa pequena revisão aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Fiquem tranquilos para fazer a prova. Primeiro, porque ela está tranquila realmente. Segundo, porque ela é online. E terceiro, porque o importante é vocês, de fato, aprenderem alguns conceitos. A prova não significa nada, ainda mais nesse nosso contexto, né? Infelizmente, a gente precisa de uma forma para avaliá-los e a única forma é a prova. Mas prova nunca definiu um aluno ser bom ou ruim, ou saber ou não saber. Qualquer coisa que precisarem de mim, eu estou à disposição. No mais, um bom restinho de semana para vocês. Mais uma vez, agradeço pela disponibilidade. Vou disponibilizar essa aula para vocês até no máximo amanhã, porque como eu fiz com o meu cadastro no Zoom, ela não vai automático, mas eu vou jogar ela no meu canal do YouTube e mando para vocês lá até amanhã no máximo, para caso alguém queira revisar alguma coisa. Esse roteiro de revisão, ele também está disponível para vocês. Se vocês forem lendo, estudando e as dúvidas forem surgindo, contem comigo, tá bom? Valeu! Boa semana para vocês. Fiquem com Obrigada, Lucas. Até Eu mais. também, até mais.